Vivendo a segunda metade do século XVIII e parte da primeira metade do século XIX, temos um educador que marcou profundamente a humanidade, mas que não é tão conhecido e do qual nós vamos falar, vamos conversar aqui neste vídeo. Estamos nos referindo a Johann Heinrich Pestalozzi, ou simplesmente Pestalozzi. Ele renasceu em 1746 e desencarnou em 1827. Ele era suíço, originário da cidade de Zurique, trabalhou sua vida toda na Suíça, embora também tenha viajado para a França em plena época da Revolução Francesa, que aconteceu em 1789, porque ele também assumiu o ideário das ideias iluministas, assim como também as ideias do romantismo e do idealismo germânico. Pestalozzi, na Suíça, também foi um revolucionário trabalhando pelas novas ideias, mas essencialmente era um educador, um homem voltado para a educação, considerando que os governos deveriam implantar a educação popular, a educação para o povo, abrindo escolas. Mas Pestalozzi discordava totalmente das escolas, dos professores, enfim, da educação que se promovia naquela época, que era uma educação catedrática, onde castigos e recompensas eram utilizados fartamente. E Pestalozzi dizia que a escola devia ser uma grande família, que ela deveria ser uma extensão do lar e que os professores precisavam ser segundo os pais e segundo as mães junto aos seus alunos e que deveriam deixar de ensinar, mas serem, na verdade, orientadores desse processo de aprendizagem. Naturalmente, você já pode imaginar isso, que vivendo naquela época, ele enfrentou barreiras enormes, muito grandes. E, de fato, não foi diferente. Embora ele escrevesse muito, cartas, artigos nos jornais, livros, ele não foi muito bem compreendido e nem conseguiu movimentar os governos nacionais efetivamente para priorizarem a educação. Mas ele continuou perseverantemente o seu trabalho. E depois de uma experiência fracassada numa fazenda, a fazenda Neuhof, que significa fazenda nova, ele começou a escrever. Lançou um livro que tornou muito popular, que é o romance Leonardo e Gertrudes. Para ele, Pestalozzi, era um romance pedagógico, mas para o público e os críticos na imprensa era um romance folhetinesco. E ele foi aclamado, o livro fez sucesso, mas todo mundo achando que ele era simplesmente mais um romancista. Mas ele não era, era um educador. Depois ele vai ter a experiência do orfanato na cidade de Stans, uma experiência incrível, da qual ele vai originar a famosa Carta de Stans, onde ele descreve sua filosofia de trabalho, sua metodologia, seus ideais, onde ele abraça o amor como fundamento da educação e começa a considerar essa educação como sendo prioritariamente a educação moral do espírito. Embora Pestalozzi, nos seus escritos, não defendesse a reencarnação, mas ele sempre defendeu a visão espiritualizada ou espiritualista do ser humano. E é normal nas suas obras, nos seus escritos, nós vemos ele tratar as crianças, os seres humanos, como alma ou espírito. Depois do orfanato de Stans, ele vai
trabalhar numa escola que ele cria na cidade de Burgdorf, que tem uma boa repercussão, inclusive na formação de professores, e finalmente, na sequência, em 1805, ele inaugura o Instituto de Yverdon, na cidade de mesmo nome. E ele fica à frente desse instituto durante 20 anos, num trabalho maravilhoso. Comissões investigativas consideraram nos seus relatórios que o Instituto de Yverdon precisava ser visto como uma escola modelo, não apenas para a Suíça, mas para a Europa. E ele abrigou no Instituto diversos filósofos, pais, professores que estagiavam, que ficavam lá um ano ou mais, aprendendo o método pestalozziano de ensino e aprendizagem. Pestalozzi, então, é chamado de pai Pestalozzi. Por isso, nós o consideramos educador da humanidade. Estudou no Instituto de Yverdon o nosso Denisard Rivail, que vai ser Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Pestalozzi viveu entre a Igreja Católica e a Igreja Protestante, e ele simplesmente se afirmava um cristão. E a sua escola era laica, embora houvessem aulas das duas religiões, mas eram aulas facultativas, de livre escolha dos alunos e dos seus pais. Pestalozzi foi um grande filantropo, um homem voltado à caridade, porque ele atendia prioritariamente as crianças pobres, que recebiam bolsa integral, estudavam gratuitamente no Instituto de Yverdon. Por tudo isso, por ter lançado o amor pedagógico, a educação moral, por ter criado uma metodologia que até hoje repercute no meio educacional, nós consideramos Pestalozzi o grande educador da humanidade, que precisamos resgatar, que precisamos voltar a estudar e compreender a profundidade da sua visão educacional sobre o ser humano. Ele que afirmava que a transformação moral da humanidade, a melhora moral da humanidade, só pode acontecer através da transformação moral dos indivíduos. Por isso, então, ele considerava que a educação moral é que deveria dirigir a educação da inteligência. Há muito que se falar sobre Pestalozzi, esse grande educador, e convidamos a você para conhecê-lo, para aprofundar-se nele e termos, então, um novo sentido, mais transcendente para a educação e a formação dos seres humanos.